todos e todas, como vão, como estamos? Espero que bem. Espero que todos estejam conseguindo, todos e todas, estejam conseguindo passar por essa quarentena. Estejam bem, saúde mental, física. Vamos dar continuidade às nossas aulas de sociologia, seguindo nas temáticas de trabalho e numa certa linearidade no tempo. Hoje falaremos de toyotismo, acumulação flexível de capital. Então vamos lá para a nossa apresentação no PowerPoint. Cá estamos nós, como sempre, a apresentação nunca vai no ponto que eu escolho, mas tudo bem. Bom, o toyotismo, ele vem depois numa linha de tempo. Se a gente for pensar em Taylorismo e Fordismo, então ele vem depois do Taylorismo e do Fordismo. Foi criado por esse engenheiro japonês chamado Taishi Ono. Eu não sei se a pronúncia está correta. Ele foi considerado o pai, o que concebeu o sistema Toyota de produção e o sistema Kaiban. Ele entrou na Toyota em 1932 e foi seguindo em diversas linhas da empresa, não necessariamente, não só na linha de montagem automobilística. E foi dado a esse engenheiro um problema para ele resolver, que era o problema do custo da produção, e a Toyota estava passando por um momento de ameaça à falência. Então ele e uma série de outras pessoas, mas movimento encabeçado por ele, a reformular o modelo de produção da Toyota. Então ele vai estudar o Taylorismo, ele vai estudar a fundo o Fordismo e ele vai propor uma quebra do modelo de produção fordista, tá? Esse modelo de produção toyotista, né, o toyotismo, melhor dizendo, como chamamos, ele se inicia na década de 70. Por isso que eu falei sobre os 30 gloriosos na última aula, para vocês perceberem que depois do Fordismo, não exatamente depois, mas depois do segundo pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, os países centrais do capitalismo viveram os 30 anos gloriosos. E no final desses 30 gloriosos, lá pela meados da década de 70, esse modelo do estado do bem-estar social ele sofre algumas modificações, transformações. Ele não consegue mais segurar, ele não tem mais um estofo, uma base para continuar se reproduzindo. E aí que entra o toyotismo para dar um certo prosseguimento, continuação no modo de produção capitalista. Não confundam modelo de produção com modo de produção. Modo de produção é algo maior, mais amplo, que envolve uma série de outras categorias, fenômenos sociais, organização de instituições e afins. Modelo de produção é como a produção se organiza em estrito senso, ou seja, como lá no chão da fábrica as coisas funcionam. Obviamente
que uma coisa, o modo de produção, influencia no modelo de produção e o modelo de produção vai influenciar no modo de produção. São coisas que se retroalimentam. Belezinha? Então, esse senhor aí, o Tai-Chi, ele rompe com esse modelo de produção fordista, que é um modelo em larga escala. E aí ele vai pensar numa produção de maximização da produção. Então, a produção vai variar de acordo com a demanda, conforme o mercado consumidor demanda certa coisa, deseja certa coisa, a produção responde a esta demanda do mercado. Sempre lembrando que esta demanda do mercado pode ser inventada, pode ser criada, introjetada nas mentes, ou melhor dizendo, na consciência coletiva que Durkheim fala lá atrás, que eu falei com vocês, e a partir daí se cria um desejo coletivo. Mas isso daí é conteúdo de matérias mais para frente. Não à toa que a propaganda, marketing, comunicação trabalham com esse tipo de ferramentas tanto da psicologia quanto da antropologia, para entender e criar esses desejos ou fetiches, segundo Marx e segundo Freud também, embora exista uma diferença na conceituação dos dois. Que seja, essa é uma produção que a gente chama de just in time. E o que vem a ser esta produção? É a máxima eficiência, é o trabalho especializado. Ora bolas, professora, mas já não existia um trabalho mais por trabalhador? Não já tinha sido especializado lá com Taylor e Ford? Sim, mas cada vez se aprofunda mais. Cada vez se aprofunda mais. Embora o trabalhador tenha que ser especializado na sua função, ele acaba somando outras funções e tarefas dentro das fábricas, indústrias e empresas. O tempo nessa produção, nesse modelo just in time, ele é cronometradíssimo, mais ainda do que no Taylor. E a sequência das funções e das etapas, ela é milimetricamente calculada, e essa produção é focada nos resultados. Então, aí nós temos algumas figuras dos trabalhadores olhando gráficos, resultados, demandas, relatórios. Então, a produção vai ocorrer segundo esses relatórios, ou seja, o mercado quer mais carros azuis, precisamos de mais salto altos, pretos, que seja. E ali você vai contabilizar e vai fazer a produção. Na segunda figura, nós temos um comparativo do que era o modelo fordista, criando estoques, a produção em larga escala, criando estoque, depois indo para o consumidor. Embaixo nós temos o cliente demandando a indústria, as empresas fazendo requisição na produção, a produção sendo feita de acordo com essa demanda que o cliente fez. E para esse modelo just in time funcionar, ele precisa de certas ferramentas, técnicas e metodologias. Então, essa produção vai ser realizada de acordo com o mercado. Para isso, exige-se uma relação mais intrínseca, mais próxima entre fornecedor e cliente. Eles precisam estar numa comunicação maior para
que a indústrias, fábricas, empresas, setores de serviços saibam exatamente qual é a demanda desse cliente. Então, as redes de relacionamento elas são ampliadas. As redes de comunicação, de informação, elas são ampliadas, melhoradas, tanto nas suas estruturas físicas como nas suas aplicações, na sua aplicabilidade. A rede de transporte também se torna mais eficiente, porque nós precisamos entregar esses produtos. Para entregar esses produtos, precisamos trazer a matéria-prima, trazer os trabalhadores, produzir e entregar. Tudo num tempo muito curto, já que não há estoques. Então, nós temos também um aumento na produção científica, para que essa produção seja feita de forma mais eficiente, a baixo custo e mais rápida. Daí, a automação industrial, ela se alastra, se aprofunda. Não é à toa que grande parte dos centros de profissionalização no mundo, principalmente voltados para a automatização da mão de obra para as indústrias, ela amplia na década de 60 e 70 no mundo, no Brasil também. Bom, mas e aí? A gente fica pensando, que lindo, que ótimo, muito bom que a produção ela se torna mais eficiente, talvez gere menos custo, talvez gere menos impacto ambiental, talvez crie uma massa trabalhadora mais especializada. Mais ou menos. Nós temos alguns desdobramentos que impactam de maneiras diferentes uma série de países ou territórios no mundo, né? Essa produção flexível de capital, o que ela prevê? Ela não está concentrada em um único lugar. Como ela prevê baixos custos, nós teremos o quê? O poder de decisão ela vai estar nos grandes conglomerados industriais, de empresas, que geralmente as suas sedes estão nos países centrais do capitalismo, Europa, Estados Unidos, Canadá. Lá se tem o poder de decisão do quanto produzir, o que produzir, e pesquisa científica, principalmente sobre aonde se tem a mão de obra mais barata do mundo, aonde se tem os melhores recursos naturais do mundo a preços baixos. Portanto, a produção ela começa a se espalhar no globo terrestre. Então, vamos utilizar um exemplo. Nós precisamos de bauxita para fazer alumínio e ferro. Quem são os maiores produtores de bauxita? Ou seja, quem são os maiores exportadores de bauxitas do mundo? Quem são os países que vão lá furar, criar grandes crateras no seu território para vender esse recurso natural para a empresa automobilística, para produzir ferro, alumínio, para a produção de carro? São Austrália, Indonésia, China e Brasil. Sim, esses 4. Então você é o dono da empresa da Chevrolet. Vamos botar a Volkswagen, que é alemã. A Volkswagen decide que naquele ano a bauxita do Brasil está mais barata, portanto, ela vai importar, ela vai pegar a bauxita do Brasil, vai levar para outro lugar que não é o Brasil para fazer o alumínio. Ou podemos fazer o alumínio aqui mesmo, mas importa-se para outro lugar para fazer as portas. Porque, por exemplo, no México, nós temos uma das mãos de obra mais baratas no mundo no setor automobilístico. Se comparado a um operário alemão, o operário mexicano tem muito menos direitos trabalhistas conquistados do que o alemão. Então, é mais barato pegar do Brasil, fazer o ferro, o alumínio, levar
para o México, fazer o carro lá, depois pegar tudo que foi automatizado, todos os processos de automatização do carro que estavam na Alemanha, você você constrói o carro, ou seja, você constrói a automatização na Alemanha, importa para o México, constrói o carro lá e vende para o Brasil e vende para o resto do mundo. E isso é muito mais barato do que se importar todo o material, concentrar na Alemanha, pagar um operário alemão, pagar todos os direitos trabalhistas e montar o carro lá. Estão entendendo como é que funciona essa lógica desse novo modelo de produção? Beleza. Só que isso gera alguns desdobramentos no mundo. E é nesses desdobramentos que a sociologia se foca. O primeiro deles existe uma terceirização do trabalho, ou seja, os trabalhadores que vão tirar a bauxita do Brasil, eles não são funcionários da Volks. Eles não têm os mesmos direitos trabalhistas que funcionário da Volks. Os operários mexicanos que vão fazer a montagem do carro também não têm os mesmos direitos trabalhistas. A Volks não é responsável por eles. Ou seja, a responsabilidade da empresa ela é terceirizada. Ela paga menos pelo seu processo produtivo. Então, a gente tem um aumento desestrutural, nós temos investida dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados, dessas multinacionais, muitas das vezes financiando campanhas de políticos para serem eleitos no países chamados periféricos. Veremos um pouco mais para frente isso. Diminuição das leis trabalhistas, aumento do desemprego estrutural, aumento das funções de trabalhadores, aumento das doenças laborais e surgimento de novas doenças, como ELER, depressão, crise de pânico, ansiedade, problemas de coluna, entre outras coisas. Temos também uma mudança das subjetividades. Não sei se vocês conseguem perceber, lá no exemplo que eu uso do Chaplin, dele apertando os parafusos e ficando enlouquecido com isso gera uma subjetividade. Ele se identifica, ele cria uma identidade com o seu trabalho. Ele cria relações sociais de amizades no seu trabalho. É no sindicato que eles vão se reunir todo sábado para pelada, por exemplo. E aí, essa é a microesfera do indivíduo. Mas, se nós temos uma realidade que abarca uma quantidade grande de trabalhadores no mundo, essa subjetividade ela é afetada de uma forma gigantesca também. Ou seja, a sensação de abandono, de desprezo, de descaso que o Estado dá para com os seus cidadãos aumenta, e essa subjetividade do indivíduo ela é afetada. Por isso que se tem novas doenças, por isso que nós vemos o aumento da depressão, por exemplo, aumento da crise de ansiedade, aumento dos usos de remédios de tarja preta, tá? E aí isso gera também uma nova compreensão que o indivíduo, que grupos sociais têm sobre o que é o mundo, ou o que eles idealizam o mundo. Não à toa vemos muitos trabalhadores desempregados apostando na ideia de que são empreendedores e que geram seu próprio negócio. Ora bolas, cara pálida, quem tem negócio é quem tem uma empresa, é quem gera realmente impacto na sociedade. Por exemplo, você não vai ver um Uber sentando na mesa para conversar com o ministro da Educação, o ministro da Economia, para decidir quantos Uberes ele vai contratar. Nós vemos, sim, diretores da Volkswagen sentando com o ministro da
economia para decidir se vai colocar a fábrica no Brasil, no México, na África, na Indonésia, em qualquer outro lugar. Esses são os verdadeiros empreendedores, donos de empresas, capitalistas. Então, essa lógica, essa ideologia de que todos são empreendedores, de que todos podem tocar o seu negócio, não é bem a realidade. Tá ok? E aqui, nós temos também, não sei por que não ficou do jeito que eu coloquei, nós vemos uma relação mais intrínseca. Nós vemos muitas das vezes escândalos de corrupção aumentarem nesse novo modelo de produção, porque você cria, você gera, você reformula, transforma o Estado, os Estados-nação. Então, nós temos o que a gente chama de neoliberalismo, ou Estado neoliberalista. Ele surge mais ou menos na época da Margaret Thatcher, na Inglaterra, e ela vai lançar a ideia de que não existe Estado. Existem famílias e indivíduos sozinhos e soltos na sociedade tentando dar conta de sua existência. Mais ou menos. Mais ou menos. Nós vemos essas empresas, essas multinacionais, grandes aglomerados, na verdade, se aliando a elites locais para, muitas das vezes, financiar candidatos a eleições, sejam presidenciais, municipais, estaduais, ou não necessariamente igual no sistema político representativo do Brasil, pode ser em outro sistema representativo, como nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, você tem um avanço, esse Estado permite que esse modo de produção exista, que esse modo de produção tire os direitos trabalhistas, que esse modo de produção não ajude os seus empregados quando eles estão doentes, que terceirize o trabalho. Então, esse Estado neoliberal, ele facilita o desenvolvimento desse modelo de produção, principalmente com as privatizações nos países periféricos, porque nós não vemos Margaret Thatcher privatizar o sistema de saúde inglês, o sistema educacional inglês, as minas de carvão, a produção de energia elétrica inglesa. Isso são setores estratégicos que estão lá intactos até hoje. Contudo, porém, entretanto, essas empresas, e muitas das vezes alguns estados centrais, ajudam a financiar essas relações entre multinacionais e estados-nação periféricas do capitalismo para explorar seus recursos ambientais, recursos naturais, mão de obra, entre outras coisas. Nós vemos na década de 90, no Brasil, uma série de privatizações influenciadas por essa ideologia, essa teoria que é o neoliberalismo. E vemos ainda o quanto isso gera impactos, efeitos, desdobramentos nos territórios. A Inglaterra continua tendo a quantidade de água que ela tinha praticamente na década de 90. Claro, gente, que percentuais mudam, populações aumentam, mas se a gente for comparar o que o Brasil tinha de água, o que o Brasil tinha de florestas na década de 90 e agora, é absurdo o desmatamento, é absurda a quantidade de pessoas em territórios de florestas que foram expulsos. Então, aqui eu vou citar alguns itens, alguns elementos, alguns temas, alguns itens que esse novo modelo de produção
aprofunda as desigualdades, principalmente territoriais, ambientais, gerando conflitos socioambientais. Primeira coisa, exteriorização de custos. Por exemplo, a Coca-Cola vem para o Brasil e utiliza a nossa água. Não paga por esse recurso, ou paga muito pouco. Ou, por exemplo, paga água, mas não paga a multa ao poluir os nossos rios. E outras empresas farmacêuticas e afins. Isso não acontece só no Brasil, não. Isso acontece em estados chamados de capitalistas periféricos, onde o Estado ele não tem um poder de barrar a ação dessas empresas multinacionais ou conglomerados. Então, nós vemos uma temática de problemas ambientais surgirem, nós vemos teorias ambientais surgirem, nós vemos o movimento ambientalista surgir a partir da década de 90. Não é à toa que isso acontece. Não é à toa que isso acontece. Se nós temos uma exploração de recursos naturais maior, obviamente você vai ter uma reação de outro lado, pessoas tentando defender, tentando evitar essa devastação, essa exploração ambiental territorial de seus locais originários. Nós vemos uma desregulamentação das leis ambientais em países periféricos. As poucas leis que existiam ou as leis que estão começando a existir, elas são muitas das vezes boicotadas, não são votadas, levam anos para ser regulamentadas. Quando são, não há fiscalização. Então, são mecanismos sociais e políticos, não necessariamente oficiais, que permitem o estabelecimento de empresas internacionais, multinacionais, nos territórios mais fragilizados, ou quem tem menos instrumentos legais e representação social frente a essas empresas. Nós temos uma coisa chamada deslocalização de empresas. Por exemplo, temos uma empresa multinacional explorando a bauxita no Brasil. Se a bauxita na Indonésia torna-se mais barata, eles se largam a exploração aqui e vão para outro território. Ou se, por exemplo, utilizando ainda o exemplo da Volkswagen, nós tentamos ampliar as leis trabalhistas no Brasil, o que a Volkswagen faz? A Volkswagen vira e fala. Estou falando da Volkswagen porque é um exemplo, tá? Não é a Volkswagen apenas. É um modus operandi desse novo modelo. Uma nova forma de se fazer, que todo mundo vai fazer igual. Bom, estão querendo aumentar férias, 13º, leis trabalhistas? Então, olha só, nós vamos para outro território no mundo que não teremos que pagar por isso. E vocês vão ficar sem emprego, uma população desempregada, aumento de violência, alcoolismo, entre outras coisas. O que o governo faz? Não, tudo bem, pode ficar. Não vamos impor nossas leis trabalhistas. Aumento da precarização do trabalho. Então, a gente chama isso de chantagem locacional. Se você não vai me dar as vantagens que eu quero enquanto empresa para exteriorizar meu custo, como precarizar o trabalho, como não pagar um salário digno, como não pagar quando um funcionário adoece, nós iremos para outro local. Iremos para outro território no mundo, porque lá poderemos fazer isso de bom grado e não seremos incomodados. Sem contar em outra exteriorização de custos chamada acidentes ambientais. Poluição de rios, desmoronamento de morros, que a gente chama de movimento de massa, acidentes, como a gente viu com Brumadinho,
são acidentes ambientais. Na verdade, todos esses riscos podem ser calculados, podem não ser exatamente previstos, mas podem tender ao mínimo de risco possível para tentar evitar esse acidente. As ferramentas e técnicas variáveis hoje em dia são altamente refinadas e evitar esse tipo de acidente é bem possível. Então, nós temos uma série de questões que esse novo modelo de produção traz à vida cotidiana e à vida de grande parcela da população. Lembrando sempre daquele exercício imaginação sociológica. Nós temos efeitos, tentar ver o que cada indivíduo sofre. Se existe um padrão numa quantidade percentual bem grande, isto é um problema social, isso atinge um grupo, e daí temos uma temática a se pensar, né? Pensar o micro, o pequeno, para pensar o macro. Então, se nós temos uma grande parcela de população originária, como os nossos indígenas sendo expulsos, sofrendo com queimadas, isso é um grande problema nacional. É um problema do país que temos que dar conta, entre outras questões. Bom, tenho duas referências aqui, um artigo do professor Antunes, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, e um filme, um curta-metragem, para vocês verem, História das Coisas. Espero ter contribuído para os estudos de vocês. E até a próxima. Um abraço, vou tentar desligar a minha meu vídeo.